Meus queridos amigos, abra comigo a palavra de Deus no Antigo Testamento, no livro de Êxodos, no capítulo de número 20. Nós leremos o versículo 8 e o versículo de número 11, ao versículo 11, perdão. Segundo livro, Êxodo, capítulo de número 20, versículo de 8 a 11. Estas palavras de Moisés pelo Espírito. Diz o Senhor: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E o nosso título, o tema nesta manhã é o crente e este 4º mandamento. Crente e o 4º mandamento, ou o dia do Senhor para o salvo. Nós damos continuidade à nossa primeira consideração 2 domingos atrás neste tema, e você deve se recordar que nós vimos na palavra de Deus, em vários textos, em várias escrituras, que o princípio de um dia em 7 dedicado ao Senhor, ao reino de Deus, ao culto ao nosso Deus e à comunhão do povo de Deus, ainda é uma exigência da lei de Deus para a sua igreja em todos os tempos. E assim o povo de Deus, redimido por Cristo Salvador, está também debaixo da lei do Senhor, da lei moral, como nós observamos. E na lei moral, nos 10 mandamentos, nós temos este 4º mandamento. Bem, nós devemos começar aqui neste tema com uma pergunta, é claro. Porque depois de ter criado, como nós lemos, o mundo em 6 dias e todas as coisas que nele há, tendo concluído a sua obra, finalizado a sua obra, Deus, o Senhor, criou ainda mais um dia. Porque depois de ter concluído toda a sua obra, criou Deus mais um dia, e neste dia Ele não fez, assim por dizer, nenhuma criação no céu ou no universo. Minha resposta é que Ele fez isso para, tendo criado o mundo, dar agora uma referência de tempo para o ser humano. Tendo criado o espaço, dar agora a Adão, a Eva e toda a humanidade uma referência de tempo. E assim Deus dá ao ser humano um calendário de 7 dias, uma semana de 7 dias. E a semana, assim, não é uma invenção humana, mas é algo prescrito, dado por Deus na criação. Essa é a razão de mais um dia, de um 7º dia. E obviamente não só o dia, não só a moldura, mas o conteúdo deste dia, o que o ser humano deveria fazer. E aqui estão 3 propósitos do Senhor criar então este 7º dia, após os 6 da criação. Primeiro, para criar um calendário, como eu mencionei, para dar um parâmetro referencial, temporal para o ser humano, para o seu trabalho, para a sua vida, para a sua contagem, para marcar o tempo e o movimento, não é verdade? Bem, há algo muito interessante nisso. Você talvez já tenha lido ou observado como ao longo da história algumas nações decidiram mudar o calendário de 7 dias. Isso foi feito no Egito, isso foi feito mais recentemente no século XX pela Rússia, um calendário de 10 dias, e há pouco tempo no Sri Lanka, se não me engano, um calendário diferente. E o ser humano, em suas nações e culturas, já tentaram se rebelar contra esta moldura, contra este parâmetro, criando uma semana de 10, uma semana de 5, às vezes uma semana de 12 dias. E o resultado é que, ao longo do tempo, todas estas nações precisaram retornar a um padrão de 7 dias. Porque está aqui a sabedoria de Deus. 6 dias, a necessidade do corpo parar, o descanso da terra, o descanso do trabalho, o descanso dos animais. E mais do que isso, meus queridos amigos, o segundo propósito é este: estabelecer um dia de descanso para a humanidade, um dia de lembrar que nós fomos criados por Deus. Deus cria o homem no 6º dia para que ele inicie a sua vida e existência no 7º dia, adorando a Deus, cultuando ao Senhor. É por isso que este dia vem em primeiro lugar entre todos os dias. É por isso que ele está acima dos demais dias, ele é separado, ele é honrado por Deus como um dia para o seu povo.
Um dia em que o ser humano repousaria de suas atividades terrenas, do cuidado e da manutenção do corpo, para adorar o seu Criador. E claro, após a queda do ser humano no pecado, nós estamos falando antes da queda, após a queda do ser humano no pecado, Deus colocou isso na sua lei, instituiu este um dia em 7 em sua lei moral, os 10 mandamentos. E a terceira razão é que posteriormente, no conhecimento e na sabedoria de Deus, quanto ao seu plano de redenção, este dia seria um símbolo de descanso eterno para os salvos. Este dia, ele simbolizaria na consciência do povo de Deus um marco visível, um parâmetro visível, quando nós pararíamos de lidar com o corpo, de lidar com esta vida, para lembrar que nós somos criados por Deus, que nós somos redimidos por Cristo Jesus. O povo de Deus deve parar para fazer isso. Para aqueles que deixaram a sua própria justiça, mérito, tentativa de boas obras, tentativa de agradar a Deus, para descansar no Senhor. É um dia de descanso espiritual assim. Era um dia de descanso para toda a humanidade, de descanso físico, para honrar o seu Criador e descansar o corpo e a terra. É também para o povo de Deus, mas para os redimidos, para o povo de Deus, ali Israel, no 4º mandamento, para nós também hoje, é um dia de descansarmos no Senhor. Para o povo redimido, descansar em Cristo que cumpriu toda a obra em nosso lugar. E servi-lo, é claro. E assim, este princípio de um dia em 7 deveria sim ser continuado através da igreja. Este princípio começou, como nós vimos, como um dom de Deus dado à humanidade, tendo criado todas as coisas e o homem em 6 dias. Ele dá ao ser humano agora o calendário com um dia a mais, 7 dias. Mas então ele se torna um mandamento divino, um comando divino depois da queda do ser humano. Por que foi isso necessário? Bem, porque o ser humano, ao pecar, nós temos agora a tendência de nos rebelar contra a lei de Deus. E assim o Senhor coloca as suas leis morais nesses 10 mandamentos. Estava na consciência de Adão antes da queda. É por isso que não foi escrito em pedras ou em qualquer coisa. Adão amava o Senhor e a sua lei, e vivia em perfeição, em justiça e retidão diante de Deus. Mas com a queda, com o pecado entrando, com a rebelião, com a ignorância humana, com a alienação humana de seu Deus, ele então escreve esses mandamentos e dá àquele seu povo que ele separou, e então para a sua igreja, transferindo este princípio de 1 em 7 para o primeiro dia da semana. Ele dá isso para o povo de Israel no último dia da semana, parar, adorar, cultuar. E ele continua este princípio de 1 em 7 para o povo de Deus no domingo, primeiro da semana. E nós veremos alguns detalhes a respeito disso, é claro. Agora, veja esse versículo 11 novamente, no capítulo 20 de Êxodo. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e santificou. Agora, é muito importante você atentar para isso, porque se você não compreender isso, meu querido irmão, você irá tropeçar pelo resto da vida nessa questão de guardar o dia do Senhor. Observem, no original, aqui, todas as vezes que a palavra sábado aparece, não é sábado que vem ali, é a palavra hebraica sabá, que significa, traduzido para o português, descanso. Assim, leia desta maneira, versículo 8. Lembra-te do dia do descanso, sabá, para o santificar. Versículo 10. Mas o 7º dia é o descanso, sabá do Senhor. Versículo 11. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado, descanso, e o santificou. O que isso quer dizer? Que o foco aqui não é a moldura, o dia, mas o conteúdo. E assim, por terem trazido uma palavra diferente, colocado o dia em vez de o conteúdo, como está no original, isso traz grande confusão para a igreja. Se os tradutores tivessem colocado aqui sabá, ou descanso, estaria muito claro para nós que o Senhor estabeleceu 1 entre 7 para o descanso. Nós devemos guardar o descanso do Senhor e não só a moldura do dia. Estou guardando o dia do Senhor, vou ficar dormindo sem mexer um fio de cabelo,
Não é o dia, é o conteúdo. Mas obviamente você vai dizer, como é que alguém pode viver alguma coisa se não no tempo e no espaço? Nós precisamos colocar esse conteúdo numa moldura. Nós precisamos de um dia na semana para guardar, para nos separar, para adorar a Deus, não é verdade? Sim. Então ele pôs este princípio do descanso, da adoração, ele decidiu fazer isso no último dia da semana. E deu isso ao ser humano. Mas lembre-se do espírito da lei, do princípio. O princípio não é o sábado. O princípio é o descanso, depois de 7 dias. E nós vemos isso aqui mais uma vez, veja o versículo de número 8. Lembra-te do dia do descanso, do sabá para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Lembra-te não do sábado, mas do dia de descanso. E obviamente, porque o dia de descanso foi colocado no último, começa a se referir ao conteúdo pelo nome da moldura, sábado. Mas tem em vista o conteúdo, descanso. É muito importante guardar esse princípio. Foco aqui é o espírito da lei. Um dia em 7, dirigido ao Senhor. Veja, você observou que ele abençoou e santificou aquele dia? Não é interessante? Isso quer dizer que Deus deu ao 7º dia, entre 7, um padrão especial. E deu isso ao seu povo. Seria um dia distinto dos demais dias. Seria um dia à parte, diferente dos demais dias. Isso é muito importante guardar. Não seria um dia comum, onde nós deveríamos fazer qualquer coisa que nós fazemos ao longo dos 6 dias. Não, nós deveríamos deixar aquelas coisas de lado e nos dedicar a outra coisa. Ele santifica, ele separa para si este dia do calendário, é seu. Ele dá ao seu povo com este propósito. É muito importante entender isso, porque normalmente na Bíblia são pessoas que são abençoadas, mas aqui é o dia, o conteúdo, sabá. Normalmente na palavra de Deus são objetos que são santificados, ou pessoas, não é os vasos do templo, o sacerdote, mas aqui é o dia que é santificado, isto é, separado para um propósito santo, para Deus. E é o que nós vemos aqui. Bem, um dia que deve ser elevado em nossa estima, acima de todos os demais dias. Abra comigo em Deuteronômio, agora capítulo 18, versículo de número 15. Deuteronômio 18, versículo 15 diz assim: O Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Uma referência a Cristo. Você observa? Uma referência ao Salvador. Mas volte um instante aqui. Perdoe, perdi a anotação. De fato, capítulo de número 5, versículo de número 18. Estas palavras. Versículo 18 não. Versículo 6, aqui está a repetição do mandamento. Por que eu estou lhe chamando para esta porção em particular? Porque aqui o mandamento de Deus, os 10 mandamentos que tinham sido entregues pela primeira vez ao seu povo no Sinai, agora eles são repetidos. Mas observe, há uma pequena variação na maneira em que o 4º mandamento é entregue. O Senhor fala que ele faz uma aliança com o seu povo e ele então começa a recapitular sobre os 10 mandamentos. No versículo 11, o nome do Senhor, e no versículo 12, então, guarda o dia, lembre-se do sabá, do descanso, para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Onde? Lá no Sinai. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º é o descanso, o sabá do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento. Aqui está o escopo prático para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Por quê? Aqui está a variação. Porque te lembrarás neste dia, fazendo isso, que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido. Por isso, o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sabá, o dia do descanso. Você percebe? Enquanto lá na inauguração do 7º dia na criação, Deus fez isso para dar o calendário, uma memória, o memorial da criação, o ser humano criado por Deus, para ser utilizado posteriormente como um símbolo do eterno descanso em Cristo lá na frente. Agora aqui, Deus está adicionando um elemento a mais a este dia. Você percebeu neste versículo? Há um outro propósito que é incluso neste 7º dia, neste sabá. Como? Bem, que Deus fosse honrado pela libertação que Ele realizou do seu povo.
neste dia o seu povo deveria parar também, não só para descansar, para adorar, para o memorial da criação, mas também para louvar, para lembrar-se, trazer à memória que foi o seu Deus, o seu Senhor que os tirou do cativeiro no Egito, do cativeiro na Babilônia, do cativeiro na Síria, todos os cativeiros. Eles deveriam lembrar disso, eles deveriam honrar a libertação que Deus trouxe a eles. Assim, os judeus deveriam adicionar este elemento à sua compreensão do sétimo mandamento, essa dimensão, não é? O símbolo da sua própria libertação, e assim comemorar e proclamar ao longo de todos os séculos, neste dia, a libertação, a redenção do Egito e dos demais cativeiros. Mas veja, nós estamos agora em Cristo, não é? Pastor, que conversa é essa sobre a lei, o Antigo Testamento? Nós estamos agora em Cristo, bem, desde Cristo Jesus, o Israel de Deus, que é a igreja, põe este princípio do um dia em 7, não mais no último, mas no primeiro. Ou seja, Cristo não quebrou a lei, nós não quebramos a lei, nós mantemos a lei, ela não deve ser quebrada. Ela não está ali para a nossa salvação. Isso não é legalismo. Legalismo é a ideia de que você pode, pela lei, alcançar méritos e ser salvo, salvar-se a si mesmo. Nós não cremos nisso. Nós somos salvos pela graça de Deus. E você está salvo hoje, tanto quanto você esteve no primeiro dia em que Ele te salvou. Nem mais, nem menos. Salvos pela graça de Deus. Porque Cristo cumpriu a lei de Deus em nosso lugar. E pelos seus méritos nós somos reconciliados. Essa é a justiça de Deus, Cristo, por nós. Mas a lei moral permanece, e nós vimos os 3 ou 4 propósitos da permanência da lei moral, para restringir o pecado como uma regra de vida para o crente, porque nós nascemos de novo, libertos da maldição da lei, de não conseguir cumpri-la e do pecado, estamos aqui agora em uma nova vida, mas como viveremos? Então a lei moral é esse padrão, esta regra de vida. Qual é o crente que poderia afirmar e dizer que a lei moral de Deus passou e ficou para trás? Podemos agora roubar, desobedecer pai e mãe, sermos idólatras, colocar de lado esse 4º mandamento? É claro que não, é um padrão para nós. E também permanece ali como uma representação daquilo que Deus criou, o padrão que Deus criou para o ser humano lá no Éden, que Ele quebrou, está sempre aqui diante de nós. E aponta para aquele dia da ressurreição, quando nós viveremos completamente, sem contradição de um corpo manchado pelo pecado e uma mente que quer agradar a Deus, inteiramente servindo e adorando ao Senhor. Ela permanece. Mas aqui, neste ponto da revelação de Deus quanto a este dia, Ele adiciona este elemento. E com a vida do Salvador, que morreu em nosso lugar e nos libertou da condenação, porque Ele é aquele cordeiro passado nos umbrais lá no Egito, quando o povo estava saindo, é Ele quem liberta. Então é nele que nós descansamos, e o que nós fazemos? Nós proclamamos a libertação em Cristo na cruz do Calvário, que Ele garantiu para a sua igreja. Assim, o 7º dia, o sabá, o descanso cristão, o domingo, possui também esse propósito. É um dia para adoração, proclamação de Cristo libertador, Salvador. Percebe? Bem, mas é claro, há sempre em todas as épocas da igreja pessoas que se levantam contra esta verdade tão clara na palavra de Deus, quando você compara a Escritura com a Escritura. E há aqueles que têm afirmado que o 4º mandamento, este 4º diamante, aqui nesta diadema preciosa, foi arrancado. Nós temos uma diadema sem um diamante. Alguns que afirmam que isso nos foi dado assim, uma diadema para a igreja, né? Sem um diamante precioso, sem uma pedra preciosa. E eles dizem que o 4º mandamento, que é o princípio, mais uma vez, de um dia após 7, para separar criação, adoração, libertação em Cristo Jesus, não é para nós. Este 4º mandamento não é para nós, que os crentes não estão obrigados, eles dizem, a cumprir um dos 10 mandamentos. Eles estão livres para fazerem deste 7º dia, o domingo, o que bem desejarem. E o argumento deles é o seguinte: o 4º mandamento, eles dizem, se aplicou somente para os judeus. E porque o judeu passou, a lei passou, etc., então isso não é para nós estamos na era da graça, para o judeu. Mas que tolice! Nós temos visto tantas vezes como a lei moral permanece. Eu devo recordar também que o erro desses líderes em afirmar que o 4º mandamento passou é porque eles pensam, nos parece, que o 4º mandamento, ou guardar o dia do Senhor, 1 em 7, é puramente parte da lei cerimonial.
E assim Cristo cumpriu a lei cerimonial, sendo ele tudo aquilo que as cerimônias e sacrifícios apontavam, então ficou para trás. Mas aqui está o grande erro. Um dia em 7 para adoração separado não é apenas parte da lei cerimonial, está na lei moral. E nós lembramos que nós temos esses 3 conjuntos de leis que se organizam aqui na palavra de Deus. A lei moral, 10 mandamentos, que reflete o caráter de Deus. Então, a lei cerimonial dada só ao seu povo, como adorar esse Deus santo, e ali o caráter de Deus, os 10 mandamentos também estão refletidos na lei cerimonial. E quando esse povo chegou na terra, eles deveriam construir suas casas, cidades, estabelecer seus tribunais, governos, eles precisavam de uma lei civil. E essa lei não poderia ser dos cananeus, deveria refletir o caráter de Deus na lei moral que foi dada no Sinai. Mas todas estas 2 leis, cerimonial, que apontam para Cristo e que mantêm aquele povo naquele lugar geográfico, até que o Salvador venha, porque Israel é um berço para a vinda do Salvador para o mundo. Quando o Salvador vem, ele cumpre a mensagem, o propósito daqueles símbolos das cerimônias, então fica para trás. Nós não precisamos mais sacrificar cordeiros hoje, porque ele ofereceu, como diz Hebreus, um único sacrifício, uma vez por toda, a lei cerimonial cumprida para trás. Israel cumpriu seu propósito como nação, e o Senhor mostra isso. O Salvador veio, então ele julga aquela nação por sua desobediência, destrói o templo, não mais sacrifício, não mais lei cerimonial, a nação se espalha. O povo de Deus agora não está reduzido a uma única nação na face da terra, alguns poucos em Israel. O povo de Deus agora serão pessoas de todo o mundo. Se a bandeira da igreja estava lá dentro de Israel somente, aquela bandeira da igreja judaica, porque antes eram só judeus, não, alguns poucos prosélitos ao longo do Antigo Testamento, essa bandeira desce, dia de Pentecostes, e a nova bandeira sobe da igreja internacional de judeus e não judeus, de todos os povos. E assim Israel nacional fica para trás. O povo de Deus que representava Israel sempre foi um povo espiritual, nunca um povo nacional. Nós, homens e mulheres de todas as nações, circuncidados não na carne, mas no coração, com a circuncisão de Cristo, somos o Israel de Deus. E todos aqueles atributos dados a Israel, apontado para Israel como símbolo, se apontam para a igreja. Nós somos a geração eleita, o povo escolhido, etc. Assim, o povo de Deus não é uma nação mais física. E onde está o 4º mandamento, então? Bem, ele permanece, embora a lei civil passa, porque a lei civil passa, porque Israel nacional passa. Claro, eles estão voltando aí, usam a lei civil. Há muitos aspectos da lei civil do Antigo Testamento que nós guardamos, né, que são princípios ótimos e perfeitos para organizar sociedades, mas não mais como cerimônias, mas não mais como um meio de agradar a Deus para a salvação. Cristo cumpriu. Então, a lei moral, esta lei principal, ela continua. Lei cerimonial, lei civil, lei moral. E onde está o princípio de um dia em 7? Só na lei cerimonial? Não, na lei moral. Mas Deus deveria ensinar o seu povo como aplicar este 4º mandamento, então o seu povo aplicaria através da lei cerimonial. Cristo cumpriu, passou, mas permanece para nós. E como nós, povo de Deus, aplicamos esse princípio hoje? Separando este dia para o Senhor. E nós veremos isso em um segundo. Claro, esse é o argumento errado, não é que a vinda de Cristo, cumprindo a lei cerimonial, foi revogado, foi anulado, mas é simplesmente analfabetismo bíblico dizer isso. Agora, é claro, a segunda pergunta que se levanta imediatamente em nosso pensamento é essa: por que, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, aquele princípio dado lá no início da criação, reiterado ao seu povo, de que este um dia em 7 para adoração, descanso, proclama libertação, que era realizado no último dia da semana, por que ele foi transferido para o primeiro? Não poderia ele ter permanecido no 7º? Já que o importante é o conteúdo, é o espírito da lei, é o princípio da lei? Porque ele foi trazido do sábado para o domingo, do último para o primeiro dia. Porque o povo de Deus passou a cumprir o 4º mandamento, não cerimonialmente antes, mas o princípio de nos separarmos e nos unirmos como igreja para o Senhor, cultuar, servir, deixando de lado as preocupações dessa vida. Por que o 4º no domingo? Essa é a maior pergunta, não é, que traz grande confusão. Bem, o sabá cristão, o sabá, o descanso cristão, lembre-me da palavra sábado, mas original, o sabá cristão, descanso cristão, que é o princípio de 1 em 7 dias, ele deveria ser continuado, não é? Ele deveria ser agora não mais
realizado, celebrado, mantido no último dia da criação, último dia da semana da criação, como os judeus guardavam. Mas no primeiro. Mas por que isso? Bem, a propósito, alguns argumentam, antes de mencionar o porquê, alguns argumentam que a mudança do último para o primeiro, aqueles que argumentam em favor do sábado judaico, como adventistas do sétimo dia, todos os sabatistas, alguns grupos pentecostais, eles argumentam que essa mudança do sábado para o domingo somente aconteceu no século IV, através de um edito de um imperador, por legislação, por imposição, contrária à vontade do povo de Deus. Agora, realmente, no ano 321, você se lembra, o famoso imperador Constantino, não é? Que incidentalmente professou o cristianismo. Ele estabeleceu, ele impôs um edito sobre todas as terras que estavam debaixo do Império Romano e aos magistrados, é claro, para vigiarem isso, que todos os habitantes das cidades, das vilas romanas deveriam descansar no primeiro dia da semana, no domingo, e não fazer comércio, e cessar a guerra, e cessar tudo. Sim, isso foi estabelecido ali, mas lembre-se, como nós já observamos, vários séculos antes, desde o primeiro século, o povo de Deus já tinha começado a utilizar o primeiro dia da semana para adorar. Ele apenas reafirma o que já era feito pelo povo de Deus. Seu dia de descanso, dia de adoração e dedicação a Cristo. Isso está amplamente registrado na história. Bem, o sétimo dia da criação deveria ser o último dia da semana ou o primeiro dia do domingo, ou melhor, o dia de descanso. Bem, entenda, lembre-se do princípio. Volte novamente para Êxodo capítulo 20, é importante reiterarmos isso, porque aqui acontece muito tropeço. Êxodo 20, de 9 a 10, outra vez: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Cuidem da vida, arem a terra, construam cidades, cuidem de seus corpos. É a sua vida, você tem que viver no tempo e no espaço, mas o sétimo dia é o sabá, o descanso do Senhor teu Deus, porque ele descansou no sétimo, não foi? Por isso, sabá, o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra como ele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, etc. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar, e tudo que nele há, e o sétimo dia, sabá, descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do descanso e o santificou. O que é que nós temos aqui? Um princípio, mais uma vez. E o princípio, o espírito da lei, do quarto mandamento, dado por Deus na criação, reiterado aos judeus, então para a igreja, é que o seu povo, que vive neste mundo, que precisará cuidar do seu corpo, e são tantas as demandas, e estudar, e fazer, e cuidar, e cozinhar, e coisa que toma tempo, e tempo, e tempo, Deus permitiu que assim fizéssemos, e nos deu um instrumental para isso. Mas ele disse: a vida de vocês não será o pão que perece somente. Vocês irão parar no tempo e no espaço em sua vida, a cada 6 dias, no sétimo, para lembrar que vocês possuem uma alma, que eu criei em vocês, e para o crente, que vocês foram redimidos da morte e da condenação em Cristo Jesus. Esse é o princípio. Assim, não confunda o nome do último dia da semana, sábado, com o termo descanso. Ou seja, tomando o princípio, qualquer dia da semana, entre aspas, poderia ser o dia de sabá, o dia de descanso, não é? Se você contar de terça a segunda, você tem 7 dias, você descansaria na segunda. Se você contar de quarta a terça, 7 dias, você descansaria na terça, não é? O princípio pode ser colocado. Por quê? Porque o dia é simbólico. Como simbólico? Por Deus previu isso. Veja, o trabalho da criação e agora uma nova criação. A nova criação em Cristo, ressuscitados em Cristo, o novo povo, o início, o princípio. Então este símbolo de adoração, de descanso, vem para o princípio, para o início, para o primeiro dia da semana. Mas embora esse princípio pode ser permanecido no último dia, a questão volta. Não pode ser transferido para o primeiro dia, a questão volta. Por que foi transferido? Me abra comigo em João capítulo 20, versículo de número 1. Em diante nós temos essas palavras. João capítulo 20. Versículo 1. Perdão.
E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, João, a quem Jesus amava, e disse-lhe: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos. E o outro discípulo, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro e, abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Versículo de número 8. Então entrou também Pedro. E viram ali. Então Pedro viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dentre os mortos. Volte ao primeiro versículo. E no primeiro dia da semana, domingo. Aqui está a nossa primeira base para guardar este princípio que segue através da igreja no domingo, no dia do Senhor, a ressurreição do Salvador no primeiro dia da semana. E essa é a resposta que todos os cristãos têm dado ao longo dos séculos, com exceção de uma pequena minoria sabatista, que o dia do Senhor, ou descanso do seu povo, o que ele representa é o nosso descanso em Cristo. Ele ressuscita, ele cumpre a justiça, está consumado. A obra foi consumada e agora ele descansa e sobe e se assenta à destra de Deus. E nós descansamos das nossas obras terrenas para a salvação nele. Então este dia é simbólico para o Senhor. E isso tem sido ao longo de todos os séculos, desde o primeiro século, o primeiro dia da semana. Bem, a autoridade bíblica para essa posição também é o exemplo da igreja no Novo Testamento, que sem dúvida recebeu de Deus, através dos apóstolos, a direção para manter o culto ao Senhor, o descanso, no primeiro dia da semana. Seria o primeiro dia um dia especial, por quê? Porque seria distinto do último dia, o sétimo dos judeus. E logo você percebe, não é? O último dia final representa o final. Cristo consumou e agora ele inicia, assim por dizer, inaugura, entre aspas, a sua igreja. Ele ressuscita no primeiro dia. O último dia, o descanso, representa a velha aliança cumprida por Deus, por Cristo Jesus, das obras e também da graça, é claro. Ele cumpre todas as coisas. O primeiro dia representa a obra de Cristo para nós. O último dia representa a lei rígida para isso, aquilo. Uma demonstração de que nós não podemos agradar a Deus em nossas obras. O primeiro dia, Cristo cumpriu todas as coisas. Por isso, nós guardamos agora neste primeiro dia da semana. E assim foi estabelecido no dia da ressurreição de Cristo. O Senhor escolheu ressuscitar no primeiro dia. Lá em João capítulo 20, 19, como nós vimos em 26, nós aprendemos que a sua aparição, as suas aparições após a ressurreição foi escolhida no primeiro dia da semana, domingo. Sempre no primeiro dia da semana, versículo 19 do capítulo 20, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, não é? O Senhor aparece então aos discípulos. E assim nós cremos que a intenção clara, direta do Senhor Jesus é mostrar aos seus discípulos a especialidade deste dia. Este dia seria para o seu povo um símbolo, um momento de adorá-lo, quando ele ressuscitou. Seria um dia de comemoração da ressurreição, de libertação. E por causa disso, então, este primeiro dia veio a ser conhecido já nos tempos bíblicos, não mais como o seu dia da semana, segundo domingo, etc., mas como o dia do Senhor. Já não é mais aquele dia com nome terreno, é o dia do Senhor. E nós herdamos daí, não é? Domingo, Dominus Dei, dia do Dominus, Senhor soberano. E o povo de Deus começou a se referir a este primeiro dia da semana desta maneira, é o dia do Senhor. Ontem sábado, hoje o dia do Senhor. E nós vemos isso ao longo de toda a Bíblia. Veja, por exemplo, Apocalipse capítulo 10, Apocalipse 1, versículo 10. Esse termo dia do Senhor começa a ser conhecido entre o povo de Deus como o dia de adorar o Senhor. E aqui nós temos João, Apocalipse capítulo 1, versículo 10. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Porque ele não usou o termo domingo ou o termo hebraico dos judeus para aquele dia? Do Senhor. O povo de Deus já estava usando, ele sabia, eles entendiam, que todos compreendiam isso. Era um dia que a igreja já separava para o uso do Senhor. E temos tantos outros versículos, não é? Veja Atos capítulo 20, versículo número 7. A igreja
reunida. Atos 20, versículo 7. E no primeiro dia da semana, domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Quando é que eles se reuniam para adorar, para ouvir a doutrina dos apóstolos, para partir o pão? Primeiro dia da semana. Porque eles não guardaram no sábado, que era o dia típico religioso dos judeus, por essa razão que nós acabamos de ver. Ressurreição de Cristo, o princípio, o cumprimento da aliança, apontando para um novo céu, uma nova terra. A igreja já sabia disso, ela recebeu isso do Senhor. 1 Coríntios 16, 1 e 2, observe também. 1 Coríntios capítulo 16, 1 e 2, ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. Todas as igrejas naquela região da Ásia deveriam fazer desta maneira. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam as coletas quando eu chegar. É no primeiro dia da semana. Por quê? Porque era ali que o povo de Deus se reunia. Como é que eles fariam essa coleta ao longo da semana, quando todo mundo estava trabalhando, um viajando, outro pescando, outro na guerra, outro ali acolá? Não, tem que ser quando eles estão juntos para fazer a coleta. E as igrejas se reuniam no primeiro dia da semana, o dia do Senhor, o domingo. E é uma prática comum, e Paulo está sancionando isso. Ele está mostrando isso para todo mundo. Nós lemos também nos escritos daqueles chamados, apelidados pais da igreja, não é? Os primeiros escritores pós-apóstolos, eles falando sobre isso. Policarpo, Irineu, Santo Inácio. Policarpo foi discípulo de João, o apóstolo João. Ele foi o terceiro pastor da igreja de Antioquia, aquela igreja onde estava Paulo, Silas, que foram enviados como missionário. Policarpo foi o pastor, não Policarpo, mas Inácio. Policarpo foi pastor da igreja de Esmirna, que recebeu uma carta em Apocalipse. Esses homens se assentaram aos pés dos apóstolos, ouvindo, acompanhando, recebendo diretamente dele. E nós vemos que Policarpo foi instituído como presbítero, isto é, pastor da igreja de Esmirna, pelo próprio apóstolo João. Ele escreve isso em suas cartas. Mas veja o que ele diz sobre o dia do Senhor. Antioquia, não é? Ele escreveu essas palavras em uma carta que ele envia, que cada amigo de Cristo, abro aspas, que cada amigo de Cristo guarde o dia do Senhor como uma celebração, o dia da ressurreição, o principal dos dias da semana. Ele estava reenfatizando o que já era feito, porque o povo começou a debandar, desorganizar, esquecer desse princípio, assim como um pastor, um presbítero, ele recebeu do Senhor, através dos apóstolos, ele deve pastorear e recordar ao povo de Deus o dia do Senhor, um dia para estas coisas. E assim o povo de Deus tem santificado o dia do domingo, cumprindo o quarto mandamento deste modo. Bem, qual é a essência vital deste quarto mandamento para o povo de Deus? Deus, ao criá-lo, santificou, um dia em 7, um decreto na criação, adicionado aos 10 mandamentos para o seu povo, que representa a sua igreja. Nós vemos o Senhor, os apóstolos, a igreja continuando esse mandamento. A lei moral permanece, são 10 mandamentos e não 9 a serem cumpridos. E sim, sempre deve haver e haverá um dia inteiro separado para adoração e instrução. E neste dia nós proclamamos juntos libertação. Na ceia do Senhor nos é dito que nós proclamamos, declaramos a morte do Senhor até que venha. Como? Nós estamos falando na ceia do Senhor? Não, pelo aquele ato, por aquela atitude de nos sentarmos juntos, pão e o cálice. No dia do Senhor nós estamos proclamando que Cristo nos libertou. O pão que nos sustenta não é este mundo. Nós viramos as costas para buscar o pão do céu juntos como igreja. É claro, ao longo de cada dia da semana você entra na presença de Deus em adoração, ora ao Senhor, lê a tua palavra, a palavra de Deus. Mas você faz isso individualmente e por alguns momentos, mas deve haver um dia inteiro e juntos para isso, porque nós somos corpo de Cristo, não somente crentes individuais, membros separados. Deve haver e tem havido desde sempre, então, este dia para o povo de Deus. É o mesmo para nós, não é? Nós aprendemos que um dos efeitos do sábado judeu foi o testemunho que o povo de Deus dava às nações em volta. Eles não tinham um dia para o seu Deus, todo dia era comércio. Então Deus diz, 1:7, para o meu povo me adorar. E as nações observavam como eles eram sérios com sua religião e como eles de fato amavam o seu Deus.
Porque tendo a oportunidade de comerciar, de abrir as portas de Jerusalém para entrar gente de todos os povos, trazendo couro e bolsa e tudo mais, e comida, eles fechavam. E o povo batia na porta, como nós vemos em Esdras e Neemias, não é? Querendo entrar, e voltem para trás. Nós cremos no Deus vivo. Isso testemunhava a todas as nações. E assim, querido amigo, pense nesse princípio. É isso que nós estamos proclamando. E isso afeta o testemunho que nós damos, não é? Crentes em Jesus, em uma sociedade onde este sétimo dia, um dia em 6, já não é mais guardado e honrado, porque foi dado por Deus à criação e para o seu povo. As pessoas em volta, elas nos veem mantendo esse dia para nos reunir e adorar com fidelidade toda semana, nos veem um contexto de igreja, nos organizando para adorar a Deus, nos preparando de antemão. A semana está correndo e o principal dos dias está chegando, nós já estamos nos preparando. Eles estão observando, esse povo é sério com a religião deles. Eles estão todo domingo adorando a Deus. Isso mostra que eles amam a Deus mais do que este mundo, mais do que qualquer coisa. E o seu Salvador, isso está testemunhando. Possam eles gostarem ou detestarem, isso testemunha a consciência deles que nós de fato servimos a Deus e amamos a Cristo. A igreja aberta, o povo de Deus celebrando, adorando o seu Criador, a ceia do Senhor, juntos servindo. Certamente isso causa um impacto na mente daqueles que não são salvos, sobretudo familiares, não é? Quando você é salvo, e como o pastor tem ouvido esse testemunho tantas vezes, pastor, domingo era churrasco, era macarrão na casa da avó, era funk, era isso, era aquilo, fui salvo. Agora amar o Senhor. E meus pais começaram a olhar para mim e dizer, ele está doente. Ah não, isso não vai durar muito, não, espere alguns meses, esse negócio de... E viram que os crentes amam o Senhor e santificam a sua vida e santificam este dia, e começaram a ficar irritados, não é? E provocar, e começaram a colocar as reuniões de família no domingo de propósito. E você está sempre fora da reunião, e o aniversário é no domingo, tudo no domingo, para forçar a pessoa, e o crente com sua bandeira firme. Isso impacta, não é? É claro. Se nós colocarmos isso de lado, nós perdemos grande parte do nosso testemunho. O Senhor, Ele designou este dia tendo em vista esses elementos. E a realidade da nossa fé, então, seja evidente como igreja, para todos em volta. Bem, a pergunta então, segunda é, quanto ainda do sábado, do sabá judeu, passa ou permanece para nós agora? Tendo Cristo ressuscitado, não é, cumprindo toda a lei, a nova bandeira subindo a Igreja Internacional de Cristo, no que se refere ao quarto mandamento, guardar um em 7, comparado com aquilo que era vigente para o povo judeu, o que permanece hoje? Bem, há uma grande, eu devo começar por esse princípio, há uma grande flexibilidade no quarto mandamento, o sétimo dia cristão, o domingo, comparado com o sétimo dia judeu. É claro que há. Você se recorda que Deus deu os 10 mandamentos e os princípios, não é? Mandamentos, comandos, preceitos. Davi fala sobre tudo isso no Salmo 119. Aí vieram os escribas e adicionaram mais 612 preceitos à lei. Sábado, o dia do Senhor, é para descanso e adoração. Está aqui, o que fazer e o que não fazer. Não trabalhe. Claro, se o seu jumento cair num buraco, tire. Se o boi cair e estiver debaixo do jugo, vai, ajuda. Se o seu inimigo estiver morrendo da água, claro. Foi criado para o homem na criação, e não o homem para o sábado, para adorar a Deus. Então vieram os escribas e os fariseus e começaram a adicionar, trabalho. Vamos conceituar o que é trabalho. É claro, nós somos intelectuais e precisamos conceituar o que é trabalho. Trabalho é tudo que é movimento, que move uma coisa de lá para cá, que causa suor e esforço, algum tipo de definição. Ah, se é assim, então, se uma galinha botar o ovo e eu for buscar, é trabalho? É, então não pode pegar o ovo da galinha. Se você parar diante do espelho e está ali se penteando e ver um cabelinho branco e tentar tirar ele, isso é trabalho? É, você não pode, você está em pecado. Assim eles começaram a criar uma trouxa pesada de regulamentações e colocar sobre os ombros dos judeus, que eles próprios não viviam na sua hipocrisia escondida e esperavam que todos vivessem. Assim, nós não estamos pensando sobre este sábado, este sabá dos fariseus, mas a pergunta continua, o que o sábado dado por Deus naquela época permanece aos nossos dias? Bem, nós não estamos debaixo das restrições cerimoniais do sabá, porque Cristo cumpriu a lei cerimonial e todas aquelas restrições tinham um simbolismo e uma mensagem cumpridas por Cristo.
Nós não estamos mais debaixo dessas restrições, elas foram revogadas, cumpridas por Cristo. Durante o período de Moisés, até a vinda do Salvador, o sabá adquiriu vários deveres, não é, cerimoniais, porque também servia como um sinal da aliança de Deus com o seu povo. A aliança que Deus fez com o seu povo e a maneira como o seu povo devia honrar o Senhor cultuando. Cristo cumpre todas essas coisas. E nós lembramos que a razão, veja a dureza disso, né? A quebra do sábado era muitas vezes punido com morte. Nós vemos isso muitas vezes. Por quê? Porque quebrar aquele dia era uma demonstração visível de desprezo ao Senhor. Assim como blasfemar do seu nome receberia morte. Quebrar o dia do Senhor, ou melhor, o sábado, o sétimo dia. Mas quando Cristo veio, aquela aliança, assim por dizer, temporária com Israel terreno, que seria o berço para a vinda do Salvador, é concluída. Cristo cumprindo todas as coisas. Então, aquelas regulamentações restritas, inflexíveis, não é, dadas por Moisés a Israel, elas chegaram ao fim. Cristo cumpriu. Assim, não é de se surpreender que o princípio lá da criação dos 10 mandamentos é movido do último dia dos judeus para o primeiro dia, porque Cristo cumpriu. Bem, o novo dia, o dia do Senhor, o novo dia de descanso, ele não dá continuidade, então, àqueles deveres extras, simbólicos, referentes à lei cerimonial, para o povo de Deus cumprir hoje. Claro que não. Mas é claro, ele preserva, então, a essência do quarto mandamento, e esses elementos permanecem. O dia do Senhor é para nós, referente à criação, estabelecido por Deus, continua, dada toda a humanidade, permanece. Nós lembramos que nós fomos criados por Deus. Nós não viemos da chance do acaso, nós pertencemos a Ele. Todo ser humano deve parar. Isso não é só para a igreja, isso é em especial para a igreja, que proclama também a libertação do pecado, mas é para toda a humanidade. O quarto mandamento, ele jamais poderia passar, não é? Ele reflete o caráter de Deus. Assim, nós temos para a igreja hoje, então, isso. Deve sempre haver um dia de comemoração da criação, domingo. Sempre um dia inteiramente separado para o povo redimido de Deus se encontrar, se reunir, juntar esforço para levar o Evangelho, santificação, adorar a Deus junto, como povo de Deus, como Israel de Deus, no templo espiritual de Deus, que somos nós. Isso permanece para nós. Terceiro, deve haver um dia para proclamar no mundo redenção, libertação em Cristo Jesus. E quem faz isso? É a igreja. E quando a igreja junto vai fazer isso? Não em um dia, no tempo e no espaço, quando ela se reúne e redobra o esforço para isso. O dia do Senhor permanece. Proclamação, é claro, um dia, é um elemento particular do dia do Senhor. Nós vemos isso em Isaías, não é? E assim, o que nós fazemos? Nós nos reunimos para evangelizar adultos, crianças, e no metrô, toda porta de oportunidade possível, quanto mais trabalhadores há, para proclamar a libertação em Cristo Jesus. Agora veja, a razão por que muitas congregações, igrejas locais, têm grande dificuldade de implementar o evangelismo no domingo, reunir crianças, ir aos pontos de ônibus, fazer todo o esforço em todas as frentes possíveis para evangelizar, é porque a recreação, o lazer, a preocupação secular invadiu o domingo de muitos crentes. Por que aquela igreja não evangeliza? Uma igreja imensa, grande, mas não tem quase nada, é só uma pessoa, um missionário ali, ele representa todo mundo evangelizando. Porque foi se desprezado o quarto mandamento. Assim não é uma igreja evangelística. O mundo entrou do dia do Senhor para o povo de Deus. Já não é mais para o Senhor, é para mim. Agora o culto de manhã não, de manhã era antigamente, não ia à noite. Agora não vou de manhã, vou à noite, porque eu quero dormir o domingo inteiro. Aí depois que eu acordar, aquele almoço com a família, depois o estádio ou o Faustão, não tem mais, e aí alguma outra coisa, praia, consertar o carro, arrumar a pia, e à noite, né, tá mais morto, estou descansado, vou com a minha roupa bonita, vou me apresentar lá, ver pessoas, sair na noite para a igreja. Não é evangelismo, é a obra do Senhor. E nos encontros na casa de Deus, do povo de Deus, porque isso é desprezado, as conversações não são sobre pessoas que foram alcançadas, respostas de oração de pessoas salvas, orar por isso, orar por essa frente de evangelismo, como é que está indo isso? Não, a conversação é, poxa, eu comprei um carro novo,
Eu vou viajar de férias para Disney. E o teu filho isso e aquilo. E a comida isso e aquilo. E a receita. E o futebol. Chega a banalidade de falarem sobre futebol dentro da igreja de Cristo. Por quê? Porque o quarto mandamento é o princípio dele de separarmos estas coisas da mente, das palavras, das ações para nos voltarmos a Cristo. É desprezado. Quando é que nós vamos realizar a obra de Deus? Se não em um dia específico, com a mente e o coração nisso. Assim deve existir um dia de descanso para todos os trabalhadores também, para que eles sejam beneficiados, recebam o benefício desses pontos mencionados. Por quê? Porque esse 7º em 6 foi dado à criação. Bem, o que fazer então no dia do Senhor? Precisamos correr para a conclusão. Abra comigo em Isaías capítulo 58. Nós já vimos o que não vem para nós da antiga lei cerimonial, mas o que é que vem então? O princípio, é claro, e baseado nesse princípio nós sabemos o que fazer. Isaías capítulo 58, versículo 6 ao versículo de número 7. Observe aqui que nós devemos fazer neste dia do Senhor, o nosso 7º dia. Versículos de 5 a 6. Seria este Deus, através de Israel, questionando Israel, através de Isaías, questionando Israel sobre os seus jejuns, os seus sabás, etc. Seria este, diz o Senhor, o jejum que eu escolheria, que no sabá, que o homem um dia no sabá aflige a sua alma, se negue tudo de bom, isto é, incline a sua cabeça como um junco, estenda debaixo desse saco e cinza. Chamaria tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, não é este o jejum, sabá, o descanso, a reunião para adorar a Deus, a comunhão com Deus que escolhi? Como assim? O princípio, o Espírito, que faça o quê? Que soltes as ligaduras da impiedade neste dia, que desfaças a atadura do jugo neste dia, que deixes livre os oprimidos e despedaces todo o jugo. Você percebe? A aplicação é espiritual, é o alívio espiritual. Capítulo 58 é uma reprovação da parte de Deus para os judeus, como uma profecia da futura igreja, o que ela faria nesse dia do Senhor. E assim o foco desse capítulo, aqui é o dia anual da expiação, né? Aquele sábado maior, aquele sabá maior. Esse dia, independente do dia que caísse na semana muitas vezes, seria um sabá, seria um descanso, poderia cair algum outro dia da semana. As leis cerimoniais do sábado se aplicavam aquele dia, ainda que fosse terça-feira ou quarta-feira, seria um sabá, seria o grande dia de descanso. E aqui está Deus mostrando ao seu povo como eles deveriam viver, o que fazer, como cumprir o quarto mandamento neste 7º dia, versículo 6. O que fazer? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade? Bem, um dia para soltar presos e cargas espirituais, de pessoas espiritualmente exaustas, presas, ou seja, levar o evangelho da libertação a eles, com a pregação do evangelho do púlpito, em todas as frentes possíveis. Este é o dia, que está o princípio. Versículo 7, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres e abandonados, e quando vires nu, cubras e não te escondes da tua carne? Um dia de pão espiritual para o faminto. Faminto de sentido, faminto de paz, faminto de reconciliação com Deus, roupas de justiça ao espiritualmente nu, que não possui mérito algum para a salvação. É claro que é. Claro que este é o propósito. Sim, há a base natural, social, de auxiliar também, porque o objetivo é justiça e misericórdia, mas isso está apontando para o espírito da lei e o cumprimento dela na igreja. Cristo nos disse, pela sua profecia em Apocalipse, compre de mim ouro puro, porque estás nus, cego, roupa de justiça. É isso que verdadeiramente liberta alguém, que transforma alguém. Versículo 8, isso é a respeito de espalhar a luz espiritual, a verdade, a glória do Senhor pela proclamação da sua palavra. Então romperá a tua luz como a alva. Faça isso no dia do Senhor, proclame o evangelho. A tua cura apressadamente brotará, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. As pessoas receberão luz. Versículo 10, é um dia de alcançar almas aflitas, e se abrires a tua alma ao faminto,
e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Mais uma vez, o Evangelho na rua, no porta a porta, no metrô, a oportunidade de ir levar a palavra de Deus. E é claro, havendo oportunidade, auxiliar fisicamente alguém que esteja em uma emergência. Mas o nosso foco, nossa bandeira não é social, é evangélica. 11 e 12. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas. E eles seguem diante. O que ele está dizendo aqui é o momento de buscar a direção de Deus e edificar a igreja juntos, servindo a Deus sob o som do Evangelho, expandindo o seu reino de luz, de vida. É isso que nós devemos fazer neste quarto mandamento, neste dia do Senhor. É isso que nós fazemos, queridos amigos. Nós guardamos o dia do Senhor para isso, separados, de antemão reservados, é guardar, vamos separar para o Senhor, para viver, para proclamar, para estar na igreja em comunhão com o povo de Deus, obras de misericórdia e compaixão, adorar ao Deus triuno, o nosso Redentor, tirar deste dia, isto é guardar, coisas seculares, não permitir que elas entrem neste dia e nos dedicarmos em tempo integral neste dia para o Senhor, senão não é o dia do Senhor, é 2 horas para o Senhor, é o dia do Senhor, 24 horas, né? O dia de luz, como estamos acordados, 12 horas, e não a 1h30 para o Senhor e o resto para mim. Ah, pastor, dizem aqueles que não concordam com isso e se levantam, os libertinos, né? Eu gostaria de chamar não mais de libertinos, mas de progressistas calvinistas e outros tantos. Dizem ele, mas todo dia é dia do Senhor. Bonito, não é? É belo, todo dia do Senhor Ele criou. Aí você começa a observar a vida deles, o que eles fazem. Eles são tão santarrões, todo dia do Senhor. Você observa a vida e o que eles fazem é isso. Eles guardam 6 dias para si e o 7º também. Ou seja, no lugar de santificar todos os dias, eles também usam o 7º dia para si próprio, e tudo é para eles. Não estão junto com a igreja, não estão adorando, não estão servindo, às vezes não vão na igreja, ou um culto só, todo dia do Senhor. E com essa desculpa sentimental, bonita, poética, eu permaneço em minha desobediência espiritual. Percebe como Satanás é astuto? Ele sabe muito bem, se o povo de Deus não se reunir com força juntos para servir a Deus, não vai haver adoração, não vai haver evangelismo, não vai haver exortação. Deixa ele separado, e eu trabalho Satanás na mente de cada um deles separadamente, esfriando, esvaziando, trazendo o pecado para dentro da vida, e assim eu destruo a igreja local. Como que eu destruo? Ela está cheia de gente, tem 1000 pessoas frequentando ali, está morta, porque não evangeliza, porque o mundo não está do lado de fora. E assim, pessoas que agora estão amando o mundo, trazem o mundo para dentro da igreja. A igreja se torna um clube religioso social. Queridos irmãos, tome essas palavras com grande seriedade. É um dia de descanso dos afazeres terrenos. É um dia de descanso dos lazeres terrenos. É um dia de descanso, colocar de lado as preocupações terrenas. É um dia de descanso, mas não um descanso na minha rede, na minha cama, na frente do Netflix. É um descanso no Senhor, ou seja, nosso descanso no Senhor é trabalho, é culto. Porque o nosso verdadeiro descanso físico inteiro será na glória eterna. Somos trabalhadores, somos servos, somos discípulos, chamados para isso. Os redimidos adorarem a Cristo, todos comprometidos em ir à casa de Deus, juntos, se unindo em toda oportunidade no dia do Senhor para adorá-lo. Então o que nós fazemos? Nós entregamos os nossos pensamentos, palavras, corpo, coração ao serviço do Senhor, para proclamar o seu nome, o seu evangelho aos adultos, às crianças, para interceder pela obra de Deus, pelo povo de Deus, pela salvação de familiares, por quem vai descer ao metrô. Nós devemos fazer isso. Há tantas frentes de combate no dia do Senhor. E as trincheiras, tem aqueles que organizam oração junto, reunir as crianças, descer, ensinar. O que não fazer então no dia do Senhor? Isaías 58 diz: bem, o dia do Senhor deve refletir, não é, os padrões, o espírito do antigo Sabá. Se nós lidarmos com essa questão, o que não fazer, nós vamos ter mais clareza. Não, veja Isaías 58, versículo 13. O que não fazer no dia do Senhor. 13. Se desviares o teu pé, isso é positivo, é para fazer isso. Se desviares o teu pé
do sábado. Isso é, não põe o teu pé no sábado. De fazeres a tua vontade no meu santo dia. E chamares positivo ao sábado, sabá, deleitoso, e o santo dia do Senhor digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falares as tuas próprias palavras. Então, fazendo isso, te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o diz. Promessa temporal ao judeu, promessa espiritual à igreja, alimento, vigor, fortaleza. Observe, 58:13. Não seguindo os teus caminhos, isto é, não se envolvendo neste dia em atividades seculares ou afazeres gerais da casa. É isso que está dizendo o versículo. Não seguindo os teus caminhos. O meu caminho durante a semana inteira foi trabalhar, limpar, cozinhar. Nesse dia não vou seguir os meus próprios caminhos, mas o do Senhor, da vontade do Senhor. Para o lado, dever de casa, da faculdade, estudo do concurso, para o lado, arrumar o carro, arrumar a pia, arrumar o que mais que seja, o microfone, para o lado. Não os meus caminhos. É o dia do Senhor. Nem falares as tuas palavras. Interessante. Não é um dia para voltar a mente às conversações para assuntos seculares da semana. Política, economia, negócio, trabalho, férias, entretenimento, isso e aquilo. Não falares as tuas palavras. Conversação do povo de Deus é para o Senhor, porque a nossa conversação está nos altos, não é para as coisas do alto. Buscá-las, pensar nelas, falar sobre elas. Não falares as tuas palavras. Assim, o padrão é delineado aqui. Mas veja, isso não é algo novo, não é só esse pastor e essa igreja que buscam honrar e viver isso. E a propósito, isso está mesmo em nosso pacto de família. E todo crente, membro nesta igreja, está atento ao dia do Senhor para honrá-lo. Mas veja, esse tem sido o padrão para o povo de Deus. Você pensa sobre a confissão de fé, nossa, Batista de 689, ela se baseia aqui em Isaías 58, versículo de número 13. E outros textos, quando ela diz essas palavras. As pessoas, referente ao dia do Senhor, deveriam descansar o dia todo de seus próprios trabalhos, separá-los, colocá-los de lado, palavras e pensamentos concernentes a ocupações seculares e recreação. Mas também ocuparem todo o tempo em exercícios de adoração a Deus, seja em particular ou em público, e deveres de necessidade e misericórdia. Essas palavras, não é da confissão de fé, elas dão boa direção a respeito do que nós não fazemos neste dia. Isso tem sido guardado pelo povo de Deus, por isso foi registrado nesse documento 500 anos atrás. Bem, você recorda que eu mencionei sobre a influência do dia do Senhor em outras pessoas, mas lembre-se, se você é um crente sincero, você talvez já tenha observado, sentido e percebido isso. O dia do Senhor, ele influencia também a nossa santificação pessoal, tremendamente, porque esse também é o propósito de Deus, em nos dar um dia para isso. Você não pode subestimar esse fato. Um dia todo das semanas, nós devemos, com todo cuidado, de maneira inteligente, isto é, consciente do que nós estamos fazendo, colocar em ordem as nossas prioridades para honrar o Senhor. Nós fazemos isso. E o que isso acontece, o que isso faz, perdão, em nós? Isso nos treina a organizar as nossas prioridades espirituais ao longo da semana, em todas as áreas da vida, e priorizar o reino de Deus. Se eu não priorizo o Senhor neste dia que Ele me deu, e não me preparo para isso, eu não aprendo isso. Mas ao fazer isso, isso me auxilia a priorizar e a organizar a minha vida ao longo da semana para o Senhor. Uma igreja que trata o dia do Senhor levianamente, de qualquer maneira, e nós vemos isso em toda parte hoje, não é? Não se importam se os adoradores saiam do culto pela manhã e logo vão para restaurantes, comprar marmitas, para o shopping, fazer comércio. A igreja não está nem aí, negando aos seus próprios membros uma ordenança do Senhor, grandiosa, profunda, eterna, dada por Deus a nós, para moldar o caráter do povo de Deus. Então, uma igreja desagradável a Deus. Se nesse dia, queridos amigos, nós rendermos a Deus a nossa vontade,
o nosso caminho, os nossos planos pessoais, isso é um culto aceitável a Deus. E assim nós ordenamos a nossa vida, colocando prioridade para Deus. E essa é uma maneira muito diligente, não é? Deve ser de uma maneira muito diligente isso. Como é que nós vamos nos preparar? Lembre disso. Deus, Ele é mais sábio do que nós. Mais sábio, a sua palavra é mais sábia do que nós. Ele sabe que se não houvesse um quarto mandamento, um dia da semana separada para as coisas do Senhor, não haveria evangelismo. Porque cada um tem sua ocupação e atividade. Eu não posso me reunir com você hoje para ir no pão de ônibus. Não. Aqui está meu povo, a parte os afazeres juntos. Então nós temos agora tempo, espaço, lugar e pessoas para cumprir a obra de Deus. Deus é mais sábio do que nós. Não haveria comunhão entre o povo de Deus, não haveria EBD evangelística, não haveria obras de misericórdia, exortação mútua. Nenhuma igreja local conseguirá cumprir estas coisas sem o dia do Senhor. Nenhuma. Será uma igreja bíblica sem o dia do Senhor. Assim não é de surpreender, que Satanás esteja tão ansioso em acabar com isso, em poluir, em tirar isso do povo de Deus. É claro, domingo, e transformar esse dia especial em um dia comum, como qualquer outro. Porque Satanás não perde tempo, ele tem pouco tempo, ele só ataca aquilo que é vital, aquilo que é importante. Observe a guerra na Ucrânia, como os russos estão atacando lugares vitais. Quanto muito mais o maligno. Não é, querido amigo? Deixa eu dar alguns conselhos práticos para guardarmos este dia, o dia do Senhor. Bem, você primeiro deve ter certeza e garantir que você está de antemão adequadamente preparado para o dia do Senhor. Isso tem que começar de antemão, senão você não conseguirá fazer isso. Você coloca isso na tua mente: eu devo estar adequadamente preparado para o domingo. Isso te ajudará a se organizar para o dia do Senhor. Isso te levará a passar a tua roupa no sábado e não no domingo, a preparar a tua refeição do domingo no sábado, ou outro dia da semana, e não no dia do Senhor. Porque se eu não faço isso, como é que eu honro o dia do Senhor? Assim, eu creio que no sábado e nas sextas-feiras, às vezes for necessário, dependendo da sua ocupação, nós devemos fazer de uma maneira intencional tantos preparos quantos forem necessários para estarmos livres no dia do Senhor, do pão que perece, das coisas dessa vida, para nos dedicarmos a Cristo. Se você pensar sobre isso, então você descobre logo que há muita coisa a se fazer de antemão, não é verdade? Bem, você pode, por exemplo, preparar as refeições no sábado. Pensar sobre aquilo que você necessitará para a tua família no domingo, fazer isso no sábado. O Senhor te ajudará se você fizer isso. Você, por exemplo, pode, como eu mencionei, organizar as coisas do transporte para a igreja no sábado. Para não acordar de manhã, o pneu está vazio, não tem gasolina, eu tenho que fazer tantas coisas. Eu chego atrasado na igreja. Eu devo, por exemplo, ter uma noite razoável de descanso do sábado para o domingo. Eu creio que isso é um dos pontos mais importantes em uma cidade corrida e cansativa como a nossa, não é? Eu devo ter um descanso razoável, uma noite de sono razoável, não é? Eu estou certo, não é? E espero que você também. Que nosso Deus não se agrada daquelas festividades e passeios que terminam tarde da noite no sábado. E eu chego no domingo sem nenhuma energia emocional, física, para cultuar a Deus. Eu dei tudo nos 6 dias. Tenho certeza que o Senhor não se agrada disso. Queridos amigos, pense sobre isso. Então nós corremos atrasados para a igreja, no sufoco, e nos sentamos na casa de Deus sonolentos. E se isso acontece, é culpa nossa, porque nós desonramos o dia do Senhor, não nos preparando antes. Isso não é coisa pequena diante de Deus. Eu falo com toda simpatia para aqueles que trabalham até tarde da noite, às vezes no sábado, mas é nossa culpa se nós estamos dormindo, sonolentos na casa de Deus. E Deus nos toma como culpados. Pastor, isso é exagero. Não, não é não, porque Deus é Espírito.
Ele é adorado em espírito e em verdade. E espírito é com a mente, porque a mente é o palácio do espírito, com a inteligência. E para adorá-lo com a mente eu tenho que estar acordado, eu não posso estar desligado. E em verdade, que é na sua palavra. Como é que eu vou proclamar, louvar, cantar a palavra de Deus nos hinos? Cansado, parado, olhando assim. Eu desonro a Deus. Eu chego diante do altar e fico brincando com o sacrifício ali. O que é que eu vou fazer aqui no altar? Não vou oferecer a Deus? A minha alma desperta a minha energia para ir e pregar o Evangelho e alcançar pessoas? Como eu vou honrar o dia do Senhor se eu não me preparo de antemão, meus queridos irmãos? Pare. Todos nós temos direito a um descanso e a um lazer. Mas pare com esses lazeres e passeios e encontros de família até 11 da noite, meia-noite. E você não tem nada para Cristo no dia seguinte. Tenho certeza que o Senhor não nos se agrada disso. Uma advertência sobre negligenciar o dia do Senhor. Eu mencionei sobre a inflexibilidade das regras no Antigo Testamento, na lei cerimonial. Não são prescritas para o povo de Deus. Nós vivemos na graça em Cristo. Mas é claro que há advertências. Porque toda lei traz juntamente um mecanismo de advertência, de punição, não é? Porque se não tem um meio, então não é uma lei, é só uma opinião. Assim, há advertências de Deus para nós, para a sua igreja também. Alguma forma de castigo ou disciplina Deus trará sobre o crente e sobre a igreja que despreza a sua lei, certamente. E se você faz isso de modo intencional, persistente, abusando da paciência do Senhor, desconsiderando todas as obrigações do dia do Senhor dada por Deus, rejeita a influência santificadora deste dia em sua vida. Então, muitas igrejas nós vemos, então eu creio que isso é uma punição no nosso país, onde o dia do Senhor é tratado dessa maneira, levinamente. Shows, atividades, cerimônias são organizadas no dia do Senhor e o culto é cancelado por causa dessa atividade. E o que acontece? O trabalho de evangelismo é afetado, porque ele interfere agora com o lazer dos membros. E os membros fazem do dia do Senhor o que querem. E assim, onde esse espírito de desleixo, de egocentrismo, ele impera quanto ao dia do Senhor em uma igreja local, o resultado é trágico. E o resultado é este: superficialidade espiritual nos crentes. Triste, não é, ver crentes superficiais e depois do culto a conversa é tão banal. Esse é o resultado. Esse é o resultado. Frieza entre os irmãos. As pessoas se tornam frias. Elas não querem conversar, já escapam já ali. Por quê? Porque elas estão acostumadas a viver para si, para si, para si. Frieza entre os irmãos. Eu não quero ajudar, admoestar, conversar. Eu me isolo. Frieza entre os irmãos. Então, um mundanismo que por fim toma conta da igreja. E entra na igreja e arrasa a igreja. E a igreja, como eu disse, se torna um clube social. Isso já está acontecendo. E o Espírito de Deus não opera mais ali. Porque a desobediência aberta, crassa contra a lei de Deus. Assim não há conversões, não há santificação, há desobediência, pecados abertos não são disciplinados, há todo tipo de confusão, ideia humana e bagunça e baderna no culto a Deus. Ou o contrário, a igreja permanece ali, bonitinha, não é? E deixam de entender que a igreja são pessoas santificadas, passam a entender que a igreja é parede. Olha, vamos pintar a igreja, vamos manter a igreja. Todo recurso entregue do povo de Deus em suas ofertas, dízimos ao Senhor, é usado para pintar, transforma um banco de madeira em um banco mais confortável, uma tela maior, isso agora, quando deveria ser usado para alcançar almas, para proclamar a libertação, para edificar a igreja de Cristo. Estou dizendo que você não deva sentar em uma cadeira boa, coisas desse tipo, porque a igreja agora é isso, é o lugar que nós nos encontramos nas paredes, vamos colocar algo bonito ali, ali e acolá. Esse é o resultado da desobediência quanto ao dia do Senhor. Bem, há uma promessa também, é claro, eu concluo aqui. Promessa tremenda para o dia do Senhor. Veja novamente Isaías 58, 13 a 14. Ouça essas palavras, uma promessa. Se desviares o teu pé do sábado, tirar de cima do sábado o teu pé, de fazeres a tua vontade no meu santo dia, meu santo, separado, santificado, e chamares ao sábado deleitoso. Em outras palavras, quando eu começo a me preparar, o dia do Senhor se torna deleitoso. Deixa eu dar um ponto de teste para você saber qual a sua estima para o dia do Senhor, a que ponto você talvez chegou. É pensar sobre o domingo, na sexta ou no sábado, algo entediante para você? É acordar no dia do Senhor
algo duro, difícil, cansativo, ter que ir para a igreja, ter que fazer isso. Um dia parado e não tem ninguém, não tem barulho, movimento, como ele sabe. É algo tedioso para vocês lá no coração. Se você responde positivamente a isso, porque você tem vivido em desobediência ao dia do Senhor, assim ele não se transformou numa alegria em você. Porque o propósito dele é isso, observe. Se desviares o teu pé de fazeres a tua vontade no meu dia, e chamares ao sábado deleitoso, não só de lábios, mas porque o coração já sente isso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer as tuas próprias vontades, nem falares as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, na sua obra, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó. Porque a boca do Senhor disse, plenitude de vida, uma vida frutífera, não estéril, no reino de Deus, começa com o dia do Senhor, começa com obediência. Meus irmãos, eu sou legalista? Não é? Nós não cremos na salvação pela lei, mas aqui está. Não se deixe levar por certos pregadores aí que usam grandes desculpas bonitas para justificarem desobediência à palavra de Deus. Um dia em comunhão íntima com Deus e o seu povo, o dia do Senhor, edificando a igreja de Cristo, experimentando aquela comunhão e adoração junto com o povo de Deus que é necessária em um dia, servindo ao Senhor reunidos, e então marcando, proclamando por esse dia que nós estamos esperando, antecipando. A cada semana nós recordamos o grande dia do Senhor na eternidade, aquele dia de adoração e vida plena e satisfação completa, que logo virá, aquele dia de descanso completo na presença do Senhor, serviço e adoração prazerosa. Nós marcamos isso toda semana. Em 1 João 5,3 diz assim, você ama Deus, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. E esses mandamentos são a lei moral de Deus permanente, nos 10 mandamentos, apontados por Deus, jamais cancelados por Cristo, obedecido perfeitamente por Ele para a nossa justificação. E o 4º mandamento está incluso ali. E assim, por amor ao nosso Salvador, por amor ao nosso Redentor, nós queremos fazer isso, não é, queridos irmãos? Bom, eu tenho tanto a dizer sobre questões práticas, mas eu deixo o princípio aqui, algumas relances práticos sobre o que não fazer no dia do Senhor. Sim, é uma flexibilidade, mas é uma flexibilidade para a emergência, porque o dia do Senhor, ou melhor, o sábado foi feito para o homem, não o homem para ele. Assim, se você por acaso não olhou o tanque de combustível, o marcador, e você está saindo e começa a parar, você vai ser obrigado a ir num posto, não é fazer comércio, obrigar alguém a trabalhar. Mas foi uma emergência, e aí está a flexibilidade. Não foi sua culpa, não é? Alguma coisa aconteceu e gasolina demais começou a gastar ali, não é? O filtro de combustível furou, foi sua culpa. Seria sua culpa se você não tivesse visto no dia anterior e tomado medidas para se preparar para o dia do Senhor. Assim, nós não queremos ir a restaurantes no domingo. Por quê? Porque nós estamos quebrando este princípio, obrigando outras pessoas a trabalhar quando Deus deu à humanidade de descanso. E também nós impedimos que pessoas venham à igreja, porque elas recebem convites de amigos, mas não posso, eu tenho que trabalhar no domingo. Por quê? Porque os crentes também vão lá no restaurante, eu trabalho e eu tenho que trabalhar. Tem marmitas, meus irmãos. Mas é claro, se eu vejo em dificuldade, por alguma razão, eu não pude preparar de antemão o meu alimento, e alguma coisa aconteceu, e a estante caiu pela janela e toda a comida foi embora, a geladeira derreteu, alguma coisa fora do meu controle, então eu me vejo obrigado a ir para a igreja sem ter preparado o meu alimento, e de uma maneira muito discreta, longe dos olhos de todo mundo, com temor no meu coração e vergonha, eu vou lá e compro essa minha marmita e desapareço da visão das pessoas para não dar um mau testemunho diante dos novos crentes, dos pequenos, e desonrar a Deus. Mas é uma emergência, é flexível nesse sentido. Você percebe? Flexibilidade se refere a emergências. Mas quando nós temos o hábito de fazer algo, nós não nos preparamos de propósito antes, deixou de ser emergência, é proposital. Domingo, para que cozinhar? Restaurante, churrascaria, Coca-Cola, passar um tempo, é melhor para o meu ego.
o meu corpo. Não, meu querido, isso não caiu sobre você como uma emergência. Você premeditou isso. Não faça mais isso. Prepare-se. Isso em todos os aspectos. É dia de estudar para a prova de segunda-feira. Porque eu não me estudei no sábado ou na sexta, para deixar o dia do Senhor preparado. E consertar o carro. Bom, se você parou no meio da estrada e precisa chamar um guincho, aí está o princípio da flexibilidade, não é? Chama guincho. Trabalhe no dia do Senhor. Pastor, e aquelas pessoas que têm que trabalhar no dia do Senhor? Bem, está o princípio da flexibilidade. Alguns são obrigados, não é? Porque se não trabalhar na sociedade, a cidade para. Médicos. Eles são obrigados. A pessoa está morrendo, não vou lá. Separando o dia do Senhor, você vai lá assim. Motorista de ônibus também, porque numa cidade como essa, não é mais como no campo, na vila, que você vai a pé no cavalo em 5 minutos. Você não consegue vir lá do outro lado para cá. Então, para a cidade não parar, os hospitais não pararem, os serviços não pararem, é necessário isso. Esse é o princípio da flexibilidade. Mas pegar um ônibus para ir para a igreja é muito diferente de pegar um ônibus para ir de férias, escolhendo o dia do Senhor para fazer isso. Você percebe a diferença? Vou aproveitar que o sábado, né, ganho o domingo para folgar, e no dia do Senhor, meu irmão, pense, seja sincero diante de Deus. E se nós fizermos isso, queridos amigos, então te deleitarás no dia do Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor disse: bênçãos, cura espiritual, né? Ânimo em admoestações, em auxílio, compartilhando, servindo, comer o pão do céu, que é fazer a vontade de Deus, ser saciado por isso, com alegria, que alegria voltar do evangelismo, que tremenda alegria, trazer pessoas para ouvir a palavra, aprender com o povo de Deus. Então, diz o Senhor, te deleitarás, plenitude de vida, uma vida frutífera. Tudo começa com obediência. Deus é mais sábio do que nós. Eu não vou seguir mais em frente. Já taxei os irmãos demais. Meus irmãos, lembre-se disso. É do Senhor. É para o Senhor.